meus queridos! Este é o podcast do FDC, o Grupo Magia do Caos. E eu estou aqui hoje com ele, o nosso rei Pierre Rico. Oi, meus amores! Oi, Lua, rainha maravilhosa, minha querida, que eu admiro tanto. Muito obrigado por mais um dia de podcast. Eu que agradeço! E hoje a gente tem um assunto que todo mundo me pergunta, que é como descobrir a divindade regente, ou então os deuses patronos, ou então os nossos guias, né? Como entrar em contato aí com os seres superiores, no sentido de aqueles que realmente nos querem bem, querem a nossa evolução. Então, a gente tem diferentes perspectivas, né, Pierre? Você vai falar um pouquinho sobre a Umbanda. Como é que é para a Umbanda saber quais são as entidades ou divindades regentes? Ah, Lua, é muito interessante, isso é muito bom pra gente. É algo que está presente dentro de boa parte todas as religiões, né, que são meio afrocentradas, a gente tem um pouco disso, né? E você tem razão, Lu, é algo que as pessoas perguntam toda vez. Você tá andando na rua, sai alguém assim do bueiro, qual que é meu guia de cabeça? É uma coisa assim, a pessoa sai do umbral perguntando quem que é o dono da cabeça dela, né, Lua? Acho que a primeira coisa que a gente precisa conversar é sobre o que significa você ser, por exemplo, filho de alguém. O que Exato. significa você ter uma mãe ou você ter um pai de cabeça. Porque a maioria das pessoas, e aí eu não estou julgando, porque eu acho que é muito comum, sabe, Lua? Uhum. Mas a maioria das pessoas, elas querem saber qual é o seu guia para fazer uma postagem no Instagram, sabe? Para fazer um post no Face, para Ah, é dar aquela sério isso? lacrada. Sério, é como se fosse um signo. É assim, o signo chinês, o signo solar e o seu Aham, orixá de cabeça, né? Aí você se aham. apaixona, você já quer saber se o orixá da pessoa que você ama é compatível com o seu. Vira um signo, assim, sabe? Quase como se fosse uma casa de Hogwarts, entendeu? Do Harry Potter. Entendi. É quase ser filho de Xangô é como se fosse assim da Grifinória. E não é bem assim, né? Ser filho de um orixá significa, para essas religiões, significa que aquele orixá ou aqueles orixás que te acolheram e que são mais presentes no que a gente chama de coroa, né, Lua? O nome é coroa, que é onde Uhum. na nossa existência, essa energia está sedimentada, essa energia do orixá está sedimentada. Então, o que significa ter aquele orixá na frente da sua coroa? Significa que nessa encarnação, porque são religiões que são reencarnatórias, né? Aquela Uhum. energia do orixá, ela é importante para as coisas que você precisa aprender e passar no teu plano kármico. Então, o meu caso, por exemplo, vamos supor, sou filho de Xangô. Ser filho de Xangô, que é um orixá da justiça, significa que elementos de justiça, elementos de fortaleza, elementos da rocha, do reino mineral, vão ser fundamentais para a minha experiência na Terra. Então, antes de eu descobrir quem é o meu orixá, eu acho que é legal você, né, pensar e refletir sobre quais são as suas vivências, quais são as maiores dificuldades que você passou na sua vida, para que você, quando descobrir aí sim quem é o seu orixá, você tenha condição de entender a importância que ele tem, que transcende em número, em grau, em tamanho, aquela lacração que a gente quer dar no Facebook, que também faz parte. Depois que você descobre, tudo bem você postar assim que você é filho de Oxum, se cobrir de ouro, fazer aquela foto bonita, não tem problema nenhum, mas não é só isso, né? É uma coisa muito maior, né, Lua? Exato. Mas então, qual dicas que você pode dar para a pessoa que realmente quer um estudo sério para saber a sua cabeça? No caso, ela precisa ir para um terreiro ou ela pode descobrir isso com a intuição dela? Tá, é uma pergunta bem polêmica, porque a gente vai pegar aquelas umbandocrente, porque tem as umbandocrente também, que é aquele pessoal que é xiita dentro
das tradições que eu até respeito e entendo, mas né, a gente está aqui falando da magia do caos, né? A gente não está necessariamente numa tradição pura de Umbanda em Candomblé, por mais que a gente, né, respeite essas escolas, respeite a tradição, respeite toda essa história construída, né? Enfim, essa cultura tombada e tudo mais. No geral, se diz que o seu orixá você descobre num jogo de búzio, né, Lua? Mas o jogo de búzio ele não é exclusivo, não é uma das maneiras, mas claro que é talvez a maneira mais conhecida e talvez a principal maneira para você descobrir quem é o seu orixá. Então é muito comum que quem já é do candomblé ou quem é da Umbanda e frequenta e a casa de aquele terreiro oferece um serviço de búzio, vai poder recorrer a esse oráculo para descobrir qual é a composição da sua coroa. Só que nem todo mundo faz parte de um terreiro assim, né? Nem todo mundo está num terreiro de candomblé, tem gente que é da Umbanda, e nem todo mundo está num terreiro de Umbanda que tem serviço de búzio. E aí a gente tem várias outras maneiras de descobrir quem é o seu orixá. Uma delas, para quem frequenta, é perguntando para o dirigente da casa. Então, conversando com o pai ou com a mãe de santo, perguntando para ele, de fato, qual dentro daquela casa em que ele já faz parte, daquela casa em que ele já frequenta ou trabalha, qual é a maneira que aquele dirigente da casa tem para descobrir quais são os orixás. Eu acho que aí já tem uma boa dica, porque não faz sentido você estar dentro de uma casa e trabalhando numa casa, e aí você sair de lá e ir para uma outra casa de candomblé, por exemplo, para jogar búzio numa outra casa, para daí descobrir os seus guias e voltar para sua casa original. Não é necessário esse E trabalho quem não, todo. e quem não tem uma casa, né? Ou mora no exterior, que nem eu, assim. Não tem como Perfeito. descobrir, então, pela data de nascimento ou pela Eu acho intuição. que tem várias maneiras, Lua. A gente que está nessa perspectiva caoísta fica um pouco mais livre para conseguir voar um pouco mais alto, né? E sair daquela tradição fechada e estrita. Eu entendo as razões para isso acontecerem, mas a gente pode voar um pouco mais alto. Então, uma das maneiras é pela própria reflexão. Uma coisa que eu não indico, o não fazer, é aquela coisa assim: faça a numerologia que você vai descobrir o seu orixá. Aí eu Hum, já não. Eu, Pierre, pelo menos, eu já acho que é meio balela. Não, eu, Pierre, já não gosto muito desses métodos. Que é igual aqueles, deixa eu descobrir o seu anjo. Eu vou ver as letras do seu nome, é Gabriel. Eu não gosto muito, eu, Pierre, não curto muito. Deve ter gente que gosta, mas eu não sou muito fã desse método. Eu acho que pela inteligência a gente consegue descobrir, Lua. Porque cada orixá, né, no caso das religiões afro, eles têm características, são arquétipos muito diferenciados entre eles, né? Então, um entendi. orixá, ele provavelmente compartilha com você aquelas características que lhe são peculiares. Então, se você fizer uma análise da sua vida, das suas características, de como você é, e fizer um estudo, uma pesquisa dos arquétipos de cada orixá, é muito provável que você, pela inteligência, vá se identificar com algum deles, né? Outra Pela coisa. própria correspondência, né? Correspondência. Exato. Então, por exemplo, vamos supor, eu sou filho de Xangô, né? Normalmente, os filhos de Xangô, porque é uma própria característica do orixá, são meio bonachões. Os filhos de Xangô, eles geralmente têm um senso de justiça muito forte. São pessoas que gostam de uma burocracia no sentido positivo, né? Gostam de um método, gostam de um rito. São pessoas que, tipo, gostam de escrever geralmente, são pessoas que escrevem muito bem, são pessoas que são amistosas, extremamente leais aos seus amigos, extremamente leais. São pessoas normalmente que são muito inteligentes, são pessoas gulosas, são características que estão dentro do reino de Xangô. E também, Lua, normalmente, isso assim, eu não posso dizer que é algo 100%, tá? Mas é muito comum que alguns filhos de orixá tenham características, inclusive, físicas que remetem àquele arquétipo, né? É muito comum que um filho de Xangô, por exemplo, que é o orixá da justiça, e, portanto, ele reina
as pedras, né, os minerais, tenha ossos muito fortes, ossos largos. Então, são pessoas que geralmente têm uma estatura um pouquinho mais baixa e são pessoas meio assim, mais gordinhos, mais parrudos, com um osso largo, uma ossatura larga. Então, o homem de Xangô é meio fácil de reconhecer, porque esses que são baixinhos, bonachões e parrudinhos, muito provavelmente tem Xangô na sua coroa. Claro, tem filho de Xangô que é alto e magro, com ossatura leve? Tem. Mas se tem, ou por exemplo, Iemanjá, que tem aquele arquétipo também que é da mãe, tem aquele arquétipo, né? As filhas de Iemanjá diz, né, que pode acontecer, é muito comum que elas venham, por exemplo, com seios fartos, por conta de uma representatividade dessa própria nutrição que a Iemanjá traz para o mundo. Mas pode acontecer de ter uma filha de Iemanjá que não tem seios grandes? Pode. Mas aí você faz uma combinação de como a pessoa é fisicamente e das suas características de vida, e você consegue ter uma ideia aproximada de quem é o seu guia. De quem é o seu orixá, desculpa. Entendi. Perfeito, então. E você? Me fala um pouco mais sobre você. Como é que foi o seu processo de conhecer, as suas deidades? Como é que foi? Bom, no meu caso, foi no Búzio, né? Foi quando eu conheci uma senhora no interior mesmo, né? Que me apresentou o mundo da Umbanda. E foi essa senhora que, jogando Búzio para mim, contou sobre, me revelou esse mundo, né? Contou para mim sobre quem eram os meus guias, assim, quem estava junto comigo, quem eram os meus orixás, quem me ajudava. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de Xangô, por exemplo, na minha vida, foi junto com essa senhora que jogava búzio, chama Dona Neguita, ela nunca vou esquecer. É uma senhora que me ajudou muito. E dentro da casa espírita, né, dentro do terreiro, porque aí eu acabei entrando no terreiro logo em seguida, eu fui tendo a revelação dos meus guias, quem eram os meus guias, porque uma coisa é o orixá, né, que é esse que já está naquele reino das divindades, e os guias foram pessoas que viveram na Terra, né, que estavam vivendo entre nós, que eram espíritos desencarnados e que voltaram para trabalhar. E a gente, além de ter esses guias de cabeça na Umbanda, a gente tem alguns guias que nos ajudam no dia a dia, que estão muito próximos da gente, a maioria desde que a gente nasceu. E isso é outra coisa também que as pessoas pecam muito, Lua. É muito comum que uma pessoa queira descobrir, por exemplo, quem é a sua pombagira, né? E aí ela vai lá, ela quer saber quem é a minha pombagira. Aí ela descobre que a pombagira dela é a Mulambo, Maria Mulambo. Aí ela faz o quê, essa pessoa? Todo mundo faz isso. Vai pro Google, né? Vai lá no campo de pesquisa e coloca História da Maria Mulambo, dá Enter. Aí o primeiro site assim que a pessoa vê conta que ela foi uma rainha, porque teve, né? Porque se você for ver, tem milhões de pessoas no mundo. Se todo mundo tivesse Mulambo, haja monarquia. Tanta rainha. Todo mundo, toda Mulambo foi uma rainha para essas pessoas, né? E aí, você vai ler um arquétipo ali de Maria Mulambo que é totalmente fantasioso. E pode ser que tenha sido a história de um desses espíritos. Mas muito, muito, 99% de chance de que aquela Maria Mulambo que está com você não tem nada a ver a história da vida dela com aquela história que está no site, né? Cada espírito viveu na Terra. E nem todos foram reis e rainhas, gente, pelo amor de Deus, que é uma coisa que eu vejo muito comum. É muito comum as pessoas falarem, ah, minha pombagira foi uma rainha na Terra. Gente, não teve tanta monarquia assim para ter tanta rainha desse jeito. Pode muito acontecer que a sua Maria Mulambo era do morro, né? Morava no Rio de Janeiro, matava galinha. Acho que isso também é um pouco difícil de entender, porque, pelo que eu entendi, corrija-me se eu estou errada, mas eles usam o mesmo nome porque é a mesma corrente, mas não é exatamente a mesma pessoa, né? Não é o mesmo ser que está ali. É o mesmo nome, mas não exatamente o mesmo ser. É isso? É isso mesmo, é como se fosse um agrupamento de espíritos que tem algumas características afins.
Então, por exemplo, espíritos de Mulambo, quem estava dentro desse arquétipo de Maria Mulambo, normalmente tiveram uma vida que pode ter sido de pobreza e de muita riqueza e voltou para a pobreza, ou de muita pobreza. Normalmente, espíritos vinculados a uma pombagira Maria Mulambo tiveram fins trágicos, fins muito difíceis e fins que vieram de uma miserabilidade muito grande. Então, esse é um tema que meio que percorre boa parte das Maria Mulambos. Agora, a minha Maria Mulamba, aquela que me acompanha como minha amiga, e vamos supor que você tenha também, Lua, e a sua, são completamente diferentes. Você foi um outro espírito que também deve ter tido uma experiência kármica que envolvia as questões de pobreza e que, portanto, foram trabalhar dentro dessa corrente. Então é bem, você falou, a sua definição foi perfeita. É como se fosse um grande arquétipo, um grande guarda-chuva arquetípico, né, com experiências que se conversam, com pessoas que passaram mais ou menos coisas semelhantes enquanto na Terra, e que no desencarnar, portanto, podem ajudar com aquele aprendizado que teve aqui, mas com vivências completamente diferentes. Por isso que não faz sentido a pessoa ir no Google e olhar, pode até ser interessante, mas na verdade você está lendo a história de um espírito, não é a história do seu. E a história do seu, quem vai contar é o seu próprio guia. Você estando num terreiro ou fora dele. Né? Você pode, por exemplo, se você não frequenta terreiro, pedir para que essa pombagira que te acompanha, esse arquétipo da libertação feminina, né? Da mulher se sobrepondo, né? Da mulher se libertando, esse arquétipo de feminismo, né? Todo, que você pode pedir para esse espírito se revelar para você em sonho, sabe? Se mostrar em sonho, se mostrar num ritual, numa sincronicidade na sua semana. E esse espírito vai conversar com você, porque ele te protege, te guarda desde que você é criança, né? E aí, se você me permite, Lu, desculpa que eu tô falando sem parar. Não, pode falar, eu adoro aprender, adoro saber mais sobre esse assunto. Eu aprendo muito com você também. E aí, um conselho que eu dou, quando uma pessoa, por exemplo, vem fazer uma leitura oracular, um tarô comigo, alguma coisa, e me pergunta, quem é minha pombagira? Você pode ver para mim? Ou quem é minha cigana? Gente, de verdade, se eu puder dar um conselho amoroso para vocês, não deixem que ninguém estrague a experiência de você conhecer o seu guia. Porque é uma experiência mágica, é uma experiência única. E aí eu vou dar um exemplo da minha vida, né? O primeiro terreiro em que eu frequentei, o pai de santo descreveu, começou a falar, sem eu perguntar, todas as características da cigana que me acompanha. Porque ela é jovem, porque ela tem um brinco enorme, porque ela dança sem parar, porque ela é uma cigana faceira, ela é uma cigana menina. E aí eu construí aquela imagem, sabe? Ela tem um vestido assim, um vestido assado, com essa cor, com aquela cor, ela é assim. E aí eu cristalizei essa imagem, assim, né, na minha cabeça, no primeiro ano em que eu estava no terreiro. E aí eu não conseguia baixar por nada nesse mundo, eu não conseguia incorporar minha cigana, por nada. Porque eu tinha aquela imagem, eu queria aquilo, era aquilo que eu construí para mim, era aquilo que era verdade, só porque alguém me disse, né? E quando de verdade a minha cigana baixou no meu corpo, ela é uma cigana séria. Ela é uma cigana que ela não sai dançando por nada, porque na Terra ela teve uma vida desgraçada, ela viu o pai sendo morto. Foi uma fodida na Terra, coitada. Então eu não vejo a minha cigana. Ela tem. Então eu não vejo ela dançando, ela já é uma cigana mais velha, bem mais velha, não é uma cigana jovem. Então aquela construção que me deram completamente diferente do que o meu próprio guia mostrou para mim. E aí eu sempre brinco e dou esse exemplo que receber um guia que te protege em você, ou ele conversando com você pela primeira vez e contando quem é e contando a sua história, é como se você tivesse o melhor amigo de infância que você ama muito, conhece há 20 anos, é a pessoa mais importante da sua vida, e ele mora em outro país e finalmente você está no aeroporto esperando ele chegar. E receber esse orixá no seu corpo, ou ele falar com você em sonho, orixá não, desculpa, esse guia, é como se fosse você tá vendo ele na distância e você tá dando tchau e você tá vendo ele pela primeira vez na vida.
O que eu acho uma coisa bonita e eu peço para as pessoas não permitirem que se estrague essa experiência. Não permitam que ninguém te dê um spoiler de quem são os seus amigos que te enxergam há 20, há 30 anos. É uma experiência única, é uma experiência particular e eu recomendo que se tenha paciência, que tente se conectar, que se façam rituais, mesmo que caóticos, mesmo que se faça um sigilo para tentar descobrir, tem 1000 caminhos para isso. Mas tenta encontrar o caminho que é seu para você fazer a sua descoberta, que é algo mágico e eu juro por Deus, não tem preço. É algo que não tem preço, Lua. Perfeito, adorei as explicações. Agora eu quero fazer um paralelo um pouco com o paganismo no geral. Todo mundo sabe que eu gosto muito das deidades gregas, né? E sempre que eu falo, Deus é mãe, o Deus pai, todo mundo fica assim, mas o que que é isso, né? O que que significa você ter um pai ou uma mãe que são deuses, né? Será que eles deram a luz para você e você também é uma divindade? Então, na perspectiva do paganismo, né? O Deus Pai e Deus a Mãe, eu também enxergo da mesma forma que você falou, como arquétipos, mas eu também enxergo como seres exteriores a mim. Eu já tive muitas discussões a respeito, será que é exterior ou interior? E, a meu ver, uma coisa não exclui a outra. Pode ser interior e exterior também. Essa jornada do autoconhecimento passa também pela jornada de descobrir quem é, os nossos guias, as nossas deidades, os nossos padrinhos, as nossas madrinhas ou patronos. Então, existem muitas áreas da nossa vida. Por exemplo, uma forma da gente descobrir é a gente ver as sincronias. Quais são os símbolos que aparecem mais repetidamente para a gente o tempo todo? Quais são as mitologias que chamam mais a nossa atenção? Certamente, às vezes, quando a gente vai ler sobre alguma deidade, a gente sente aquela epifania, aquele friozinho na coluna, algo diferente te chama muita atenção para aquela deidade. Você às vezes não consegue parar de pensar naquilo, parar de pensar, mas quem que é isso? Querer saber mais da história. E hoje em dia tem muitos artigos acadêmicos sobre diversas deidades de diversos panteões diferentes, ou seja, diversas culturas diferentes. Então é muito difícil você chegar para alguém e apontar, no caso do paganismo, o que eu estou chamando de paganismo, né? Qualquer deidade que não seja cristã. Estou colocando aqui nesse guarda-chuva. Então, qualquer deidade não cristã e falar assim, a sua deidade não cristã, não judaica e não muçulmana, né? Não hebraica. Então, assim, a sua divindade é essa ou aquela. Não, não sei. Às vezes a gente pode ir pelo caminho da ancestralidade, ou seja, ver quem eram os nossos ancestrais, de onde eles vieram, e a partir daí até mesmo fazer um teste de DNA para saber exatamente a informação correta. Hoje em dia existem muitos sites que veem essa ancestralidade realmente de povos antigos, né? Eles não medem os países hoje, mas povos antigos, romano, viking, enfim, por aí vai. E não apenas essas deidades que são muito conhecidas, muito populares, né? Mas existem também deidades que são deidades asiáticas, deidades de povos mais que nós não conhecemos. E hoje em dia, com a informação que a gente tem, né, de poder baixar os livros sempre que a gente quiser, dá para a gente estudar bastante. Então, muitas vezes, a pessoa vai demorar décadas para descobrir qual que é a deidade dela, justamente porque ela não vê a sincronia, ela não tem essa percepção, ela não está muito conectada com as sincronias da vida dela, ela não se conhece muito bem, ou também não tem um repertório simbólico. O que é ter um repertório simbólico? É você conhecer de diversas culturas. No meu caso, o que aconteceu comigo foi que eu ganhei muito cedo um livro de mitologia grega. E aquilo me fascinou. Assim, eu vivia com aquele livro de para cima para baixo, para cima para baixo.
que deuses que são esses, quem que são esses, mas até então eram os deuses mais conhecidos, não tinha muito sobre Perséfone, tinha sobre Deméter, mas não tanto sobre Perséfone. E aí, quando eu era adolescente, eu não me lembro exatamente como, mas sim, eu cheguei a ler, cheguei a ver alguma coisa sobre a questão da Perséfone, e até que eu sonhei com ela nesse sonho, eu ouvi a voz dela, uma voz muito doce, ao mesmo tempo poderosa, e ela me falava que eu tinha aberto os portões do inferno e que eu deveria fechá-los. Ela me falava algo assim, Aqui, e era muito poderoso o que ela me falava, o contato, e aquilo ficou muito na minha cabeça. E eu gostei muito de ler sobre ela, a relação que ela tinha com a primavera. Eu amava a primavera, eu nasci em setembro, ainda no inverno, mas naquela transição do inverno para a primavera. E ela representa também o inverno, né? Então é exatamente isso. Ela tinha a representação de muito do que eu via no meu interior, de ser a donzela e também a destruidora, de passar por essa questão de transformação, de você conseguir fazer o melhor de você na pior das situações. Então, aquilo ficou muito na minha cabeça, mas eu não sabia que eu poderia cultuar outros deuses, né? A gente sempre acha que mitologia, é uma mentira. O mito é uma mentira e que ele não existe, e que, portanto, seria uma bobagem cultuar os deuses, né? Era assim que eu pensava. Até que eu conheci o William Lucas, que me apresentou a magia do caos. Ele me disse assim: não, na magia do caos você pode cultuar o deus que você quiser. Porque eu estava numa busca religiosa bastante, eu tinha passado pelo budismo, por diversos tipos de religião, de prática, de filosofia, e era sempre algo restrito, era sempre algo que vinha de alguém me falando o que, que eu deveria fazer, quem que eu deveria cultuar, como que deveria ser esse culto. Eu falei assim, mas... e na mesma hora que ele falou isso, eu falei assim, Perséfone, eu já sabia que ela era minha deusa mãe. Só que eu não fazia ideia de como cultuar uma deusa, de como ser isso, né? Ainda havia aquela questão de, se é mitologia, então é mentira, não existe. Então, assim, sei lá, por que que eu tô fazendo isso? No começo, eu sempre me perguntava, e até hoje é bom manter essa pergunta: por que que eu estou fazendo isso? Qual que é a minha justificativa para eu estar adorando uma deusa de não sei quantos milhares de anos atrás, que, enfim, que hoje quase ninguém mais lembra-se dela, só que não é verdade, porque eu já vou chegar nessa questão. E daí eu ficava me perguntando isso, mas eu não conseguia me afastar. Eu acho que esse é o grande centro. É quando a deidade ela te toca, né? Ela te coloca uma marca dela e que você tenta se afastar, você tenta até ir para outros lugares ou não acreditar, etc. E no final você volta para ela, você volta a ler sobre ela, as circunstâncias, elas vão te puxando. Então, a primeira coisa que eu fiz foi montar uma espécie de grimório no qual eu peguei todos os artigos que eu encontrei, na época, maioria em inglês, traduzi muito mal naquela época, né? E imprimi, assim, mas muito grande. Artigos que tinham de magia do caos, mas especialmente de Perséfone. Então eu imprimi, nem sei mais onde está esse caderno. Perdão. E aí eu comecei a estudar, porque a primeira parte é estudar a mitologia e a correspondência. Hoje em dia, a gente tem sites como Reconstrucionismo Helênico, Google e tal, que você vai e busca lá correspondência de deidade. Aí vai te dar uma tabela prontinha, mastigadinha, bonitinha lá, de como fazer o altar para a deidade, de como colocar as oferendas, as ofertas, de como realmente fazer a meditação com a deidade. Só que na época eu tinha que extrair isso da mitologia. Então é uma dica
para quem não tem muita informação sobre a deidade, que sabe qual deidade é, mas que ainda não tem muita informação. É você extrair da mitologia e pedir pela sua intuição também que essa deidade chegue até você e te dê as informações que você precisa em forma de símbolos, de signos, nos seus sonhos, em formas de sincronicidade. Você começa a ver a deidade em todo quanto é lugar. E aí foi essa a minha história, né? A partir do momento que eu consegui realmente entrar em contato com ela, eu via que eu estava entrando em contato comigo mesma ao mesmo tempo. Então era uma questão de simbiose mesmo, em que ela está fora, ela é a primavera, ela é o inverno, ela é a destruição, ela é o renascimento, eu consigo ver a Perséfone numa simples abelha, numa simples flor, num coelho, e consigo vê-la em todo o seu esplendor, nos meus sonhos e tudo mais. Então, você sente um amor muito grande pelaquela energia, e é como se aquela energia, na verdade, ela te apontasse qual que é o seu destino. Ela te apontasse, assim, quem você seria se você fosse o melhor de você. Ou seja, a questão de liderança e todos os arquétipos relacionados ao arquétipo maior da Perséfone. Então, muita gente me pergunta assim, como é que eu vou saber quem é minha deusa mãe e meu deus pai? Meditando, fazendo um ritual no qual você realmente chama, você fala seu nome completo, você fala assim, eu chamo a consciência divina, eu chamo a minha chama interior, eu quero saber quem é a minha deusa mãe, meu deus pai, meus patronos. E aí, com Deus Pai, é a mesma coisa. Para mim era muito óbvio que eu tinha alguma questão com o mundo onírico, porque aquilo era parte da minha vida. Eu sempre dormi mais, às vezes, se deixar, eu durmo 12 horas por dia, não, sem problema algum. E meus sonhos sempre foram muito vívidos, e eram sonhos, assim, que me davam respostas, sonhos que às vezes eu estudava, ou seja, não eram sonhos passivos, eram sonhos no qual eu construía alguma coisa, que eu estava ali presente. Então eu via muito nitidamente que eu tinha. Alô? Tô Guilherme? ouvindo, Lua. Tô Ah, dando pra não. ouvir. Tá baixinho, mas tô ouvindo. Ah, desculpa. Melhorou, Percebi que tava. perfeito. Ah, tá. Não, é que estão me ligando aqui. Enfim. Aí, a questão dos deuses oníricos também eu sabia que tinha muito a ver. Então, assim, como que você vai fazer essa conexão? Com ritual, com sigilo, com abrir a sua intuição. Abrir a sua intuição é a primeira coisa. Depois que você chegou à sua resposta, sempre continuar sobre aquilo. Outra questão também, a gente não só tem a deusa mãe e o deus pai, a gente também tem o que a gente chama de patronos ou madrinhas e padrinhos. Como é que a gente sabe? Tem a ver com a nossa profissão, a profissão que a gente escolhe. Então, qual que é o patrono da sua profissão? Você vai lá, e você acaba descobrindo também quem que está perto de você. E temos, e eu acredito que temos sim guias espirituais, né, que são espíritos, seres humanos menos complexos, né, do que esses deuses e que estão com a gente. Então aí depende muito da sua história, pode ser até antepassado que pode acompanhar você, né? Ou algum grande amigo de vidas passadas. Então, assim, é muito complicado a gente falar isso para uma pessoa, porque teria que passar primeiro para a pessoa saber quem ela realmente é, se conhecer, e aí ela conhece também a deidade. É um processo em paralelo. Mas muita gente não tem essa questão do autoconhecimento, de realmente fazer um processo grande para chegar lá, né? De saber quem eram meus antepassados, quem pode estar do meu lado. E aí elas vão, que nem você falou, acreditando muito no que os outros falam para elas. Mas esse processo de autodescoberta
é fundamental para saber justamente quem são esses guias, quem são esses patronos, Deusa Mãe, Deus Pai. Então é isso, eu só queria falar essa parte também. Eu concordo totalmente com você. Eu achei esse processo de descoberta seu belíssimo. Então, deve ter sido muito emocionante mesmo o sonho que você teve. E tem uma parte do que você disse que também acontece na Umbanda e no Candomblé, né? Tem algo que na Umbanda e no Candomblé, principalmente no Candomblé, a gente tem vários nomes, mas o principal é o Boladã, que é quando aquele orixá te toma, ele te apresenta para a sociedade como o seu pai, ou sua mãe. É como se ele estivesse dizendo ao mundo que, olha, gente, esse aqui sempre foi meu filho, tá? Tá? Foi seu orixá desde sempre, mas é como se fosse uma festa de debutante da macumba. Entendeu? É uma Ai, coisa que meio assim. maravilha. É muito legal, que é quando aquele orixá ele te toma, e isso acontece, por exemplo, dentro de terreiro, mas eu já vi acontecendo fora de terreiro também, quando, por exemplo, no candomblé. No candomblé se tem primeiro toda a abertura dos trabalhos, né? Tem uma espécie de, entre aspas, de banimento, que é a defumação, a limpeza, tem toda a abertura daquela roda, daquela gira, né? Que seria como se fosse aquela definição do círculo mágico, num comparativo aí com a magia, com o ocultismo tradicional. E aí a gente começa a saudar todos os orixás, então, pelo menos os principais, tá? Então, na Uhum. Umbanda, a gente tende a saudar essas 7 linhas que a gente fala, saúda todas essas 7 linhas, e no Candomblé a gente já saúda muito mais orixás, porque tem muito mais orixá cultuado no Candomblé. A Umbanda, ela pega vários orixás do Candomblé e colocam em um arquétipo só, né? Lembrando que tanto na Umbanda quanto no Candomblé, eu falo de arquétipo, mas são deuses, né? Eles estão nessa esfera aí encarnatória do plano dos deuses. Então, tem gente que é de uma Umbanda mais cristã que considera que orixás são mistérios de Deus. E aí esse Deus aparece quase como um Deus cristão. As linhas de Umbanda mais próximas do Candomblé e Candomblé e companhia consideram divindades mesmo, são deuses efetivamente falando, né? Mas tudo bem. E aí, quando a gente está saudando aquele orixá, se tem o atabaque, se tem as músicas que fazem uma referência àquela vibração daquele orixá. Então, por exemplo, barra-vento é um tipo de batuque no atabaque que lembra e que traz a frequência do atabaque de Yansan, por exemplo. E se você é um filho de Yansan e não sabe que é um filho de Yansan, Uhum. ouvindo essa música, você pode passar pelo boladã. Você começa a perder os seus sentidos. Você começa a ter muito calor ou muito frio, você começa a tremer, os seus sentidos mudam, algo toma conta de você. É como se aquela energia natural daquele orixá, assim, entre aspas, como se você incorporasse, entre aspas, aquela energia, ela te toma por inteiro e você perde completamente os sentidos do corpo, ou você passa, não muito mal, porque pode ser que seja uma energia gostosa, mas você fica assim bastante desorientado. Então eu também recomendo muito para quem frequenta terreiro, pode ser que passe um dia por um boladão, e aí você vai descobrir sem búzio e sem nada quem é seu orixá. Tanto é que quem passa pelo boladão em terreiro, principalmente no candomblé, geralmente é tirado da assistência e é recomendado que essa pessoa já faça a raspagem de cabeça e já faça a iniciação para aquele orixá, né? E geralmente esses terreiros, se você não está afim de virar médium e você foi lá e passou por um boladã, é muito provável que aquele terreiro recomende que você faça pelo menos um agrado para aquele orixá que te apresentou para o mundo, né? Para dizer, olha, eu não tenho condição de trabalhar agora, mas muito obrigado por me escolher e por me proteger. Então, muito obrigado por estar comigo. Então, há uma ideia aí de você ser grato por ter, né, descoberto quem te protege. Se você não está dentro de uma casa espírita, o que eu recomendo também é usar e abusar da arte.
ir no YouTube, por exemplo, ou em qualquer canal que seja, comprar CD, sei lá, baixar um EP, Spotify da vida, e você ouvir pontos mesmo dos orixás, né? E procurar ponto musical, músicas que tem a ver com o seu orixá, e ver como você se sente. Muito provavelmente, vamos supor, se você é filho de Oxum, e ouvindo o ponto de Oxum, você vai se emocionar, você vai ter uma vontade muito grande de chorar de alegria, você vai sentir alguma coisa muito diferenciada. Então, a cultura africana ela é uma cultura extremamente rica enquanto arte mesmo, e aí é muito bom, é muito recomendável que a gente use a arte para se aproximar daquele arquétipo que a gente gosta. A última coisa que eu queria falar com relação a esse processo é que muita gente confunde também e fala assim, ai, eu descobri que eu tenho uma cigana. Gente, assim, para a maioria das correntes africanas, né, na Umbanda, por exemplo, que trabalha com a lógica de guia, todo mundo tem tudo. E não importa se você é um bandista ou não, esses guias vão estar lá te protegendo, vão estar lá te ajudando. Então você vai ter um preto, uma preta velha, você vai ter um cigano, uma cigana, você vai ter um caboclo, uma cabocla que estão disponíveis para te ajudar a qualquer momento. Não é porque você não conhece que eles não estão à sua volta. Então, descobrir que você tem uma cigana é maravilhoso, é um processo incrível. Mas todo mundo tem. Que aí é uma coisa que as pessoas se sentem extremamente privilegiados, sabe? Como se Uhum. eu tenho, você não tem, e não, todo mundo tem. Não que não seja mágico, não que não seja incrível ter esse processo de descoberta, mas se acredita que todo mundo tem. Então, é uma coisa que é muito comum também as pessoas falarem comigo, tipo, uma alegria muito grande por ter uma cigana como se fosse algo muito exclusivo. Não é, gente. Para a Umbanda, todo mundo tem todos os guias de todas as linhas. Então, isso é algo que eu gostaria de dizer também. E outra coisa que eu queria falar, puxando essa linha, muita gente fica assim também, porque os meus ancestrais eram magos, bruxas, mas se é o que eu já falei, se você for olhar em cada família, mesmo que a sua família seja de origem hebraica, judaico-cristã, você vai ver, antes de Jesus Cristo, havia em qualquer região deste planeta algum, alguma prática considerada hoje considerada pagã, hoje considerada uh, bruxesca, do diabo, etc, etc. Então, todos nós, se a gente for olhar com bastante afinco, a gente vai ter uma origem pagã. Porque Jesus Cristo é um dos mais recentes profetas, deidades. É muito recente, se você for olhar, por exemplo, o próprio hinduísmo, qualquer história, você vai ver que vai ter alguma região pagã que algum ancestral seu veio de lá. Então fica assim, não é porque a sua avó era cristã ou sua avó era bruxa que você tem um sangue, né, o que chama de sangue bruxo. Porque a origem do mundo, gente, é pagã, a origem do mundo é mágica, a origem do mundo, se você for olhar os primeiros aeons, eram aeons profundamente ligados às outras deidades, à natureza. Então, assim, dependendo da região onde você está, você vai encontrar, sim, alguma questão dessa, sabe? Então, não acredite nem em quem fala assim, para você ser bruxa, você tem que ser bruxa hereditária, e nem quem fale o contrário, né? Que, não, eu tenho o sangue bruxesco. Todos nós temos. Todos nós temos. A pessoa, ela em algum ponto foi convertida à nova religião, que é uma religião muito nova, se você for olhar do começo da humanidade até agora, ao cristianismo. Mas a questão do que hoje a gente chama de bruxaria, que recorre muito ao início de como as práticas eram religiosas, isso todos nós temos. Então é por isso que eu falo, vai procurar assim seus ancestrais e tal. É claro que em algumas pessoas, em algumas famílias, a prática de magia, ela é mais recorrente, ela é passada de geração a geração, então é mais fácil, é mais rápido a pessoa se reconectar com aquilo que está adormecido.
Se você tem uma avó que já te passou um grimório, que já te passou tudo isso, você não tem que passar por aquilo que muitos de nós passamos, que é a reconexão com o divino. Eu tive uma parte da minha vida, né, que eu fiquei sem falar com a minha mãe biológica por 10 anos. E daí depois eu voltei lá na casa dela, ela morava num lugar extremamente pobre, estava muito doente. E daí eu perguntei, porque eu achava que a gente era de origem indígena. Minha mãe biológica, ela tem feições que, a meu ver, eram feições indígenas. E ela falou que não, que a gente vinha dos ciganos da Espanha. E que as mulheres da nossa família conseguiam tudo o que elas queriam. Mas ela não falou aquilo como deboche, não. Pelo contrário, ela falou aquilo como algo muito que ela achava horrível, que ela achava problemático você ter mulheres poderosas, mulheres que, na visão dela, né, de que tinham algum tipo de pacto com o diabo e que por isso que elas conseguiam tudo o que elas queriam. Foi aí que eu descobri a minha linhagem cigana. Então, você vê, a minha avó, ela era cristã, minha mãe era cristã, mas a minha bisavó, em algum ponto, estava lá praticando magia cigana. Então, assim, a gente não pode, a gente tem que ter realmente um cuidado muito grande para ver como é que a gente reage à nossa ancestralidade. E também reage até às nossas próprias deidades, né? Porque a gente, muitas vezes, quando a gente recebe a deidade, recebe o patrono, a gente tem aquela mania de se sentir melhor que o outro. Ah, olha o meu patrono, olha a minha deidade, né? E eu vejo isso, inclusive, até quem é do cristianismo. Porque uma vez a minha prima chegou e falou assim: Ah, porque fizeram macumba para mim. Fizeram macumba para mim, colocaram meu nome lá na boca do sapo, e eu cheguei para a mulher e falei assim: Olha só, o meu Deus é o mais poderoso dos deuses, meu Deus é o todo-poderoso Deus. O que que é o seu? O que que é isso aí que você está fazendo? Enfim, depois a minha prima até se separou do marido e tal. Sei lá se a macumba funcionou ou não, não fiquei vendo. Eu não fiquei vendo os pormenores dessa situação, mas teve esse babado aí, de que ela chegou falando da vizinha, que a vizinha tinha colocado o nome dela na boca do sapo, e que ela jogou a cartada de que o deus dela era o mais poderoso de todos os deuses, né? Então, assim, a gente gosta muito de. Eu já fiz isso também, sabe? De falar muito assim, veja a minha deidade, quem é a minha deidade, e se esconder por trás do quem é minha deusa mãe, quem é meu deus pai. E isso pode ser utilizado muito em guerras mágicas, inclusive. Se a gente for olhar na história, as guerras entre Vikings e cristãos eram sempre guerras que envolviam os próprios deuses, né? Odin versus Cristo, ou enfim, e por aí vai. E aí, e aí eu já fiz isso, inclusive. Tinha uma galera me enchendo o saco demais. Aí eu falei assim: olha, a minha deusa é a deusa Perséfone, é a deusa da destruição. Então eu não tenho nenhum problema em destruir as pessoas, em destruir a vida de ninguém. Presta atenção. E olha só, vou te falar, a mãe dela é Deméter, que está presente em tudo. Então você fica de olho aberto aí. E aquilo foi suficiente para a pessoa já se tremer toda e tal. Então, assim, a gente pode usar nas maldições que precisar, obviamente, recorrer às deidades, mas o que eu quero dizer é que, ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente não só ficar usando a deidade como um escudo, tentar também se marcar enquanto pessoas, seres independentes. É aquela questão que eu falei, está dentro ou fora de mim, eu digo que está os dois, porque quando eu olho a história da minha deidade, dos meus patronos, eu me inspiro muito. Hermes, deus da comunicação, quem não quer se comunicar como Hermes? Quem não quer ser um grande comunicador e tudo mais? Então você olha para a deidade, enfim, como uma grande inspiração, mas também não se coloque
apenas o tempo todo como um escudo. Às vezes é necessário, mas não tente o tempo todo ser aquilo como escudo. Então, exato, exato, perfeito. Você tem toda a razão. A gente tende a fazer isso também com signo, né? A mesma coisa que a gente fala com signo, do tipo, ai, você sabe como é porque eu sou esquecida? É que eu sou de peixes. Ai, gente, chora à toa, né? Eu sou de câncer. E as pessoas também têm essa mesma tendência a fazer isso com orixá, sabe? Tipo, ai, gente, eu sou bissexual, é que você sabe. Eu sou filha de Oxumaré. Não, você, você é porque você é, entendeu? O orixá não necessariamente tem a ver com as coisas que você faz. Ou tipo, ai, gente, sabe, eu sou assim mesmo, eu sou uma pessoa meio xiita, eu sou filha de Nanã. Ai, não gosto muito de brincadeira. Gente, pelo amor de Deus, aí a gente coloca vícios e virtudes que são humanas, por mais que né, nas lendas dos orixás, que também são lendas arquetípicas, né? Por mais que na lenda a gente tenha sentimentos humanos representados ali, da mesma maneira, né, que na mitologia grega ou com os deuses gregos e tal, eles são essência de energia, são essência, divindades, assim, deuses com características de comportamentos que ultrapassam em muito os nossos vícios e as nossas virtudes. Então, e as mesmas coisas as pessoas fazem com guia, Lua. Tipo assim, Uhum. ai, sabe, eu traí o meu marido, mas é porque eu tenho uma pombagira, menina, que é uma coisa de louco, que aí a pombagira encosta, eu tenho que trair meu marido. Não, essas questões, bem ou mal, querendo, que eu também não tô nem recriminando quem é infiel, quem não é, quem é corno, quem não é. Gente, olha, cada um faz o que quer da vida e cada um lida com a ética que lhe convém, né? Com aquele caráter que nasceu, bem ou mal, não tô aqui para julgar ninguém. Cada um sabe o que faz a sua vida. Mas não venha botar o orixá no meio, tipo, ai, eu engano mesmo as pessoas, eu sou filho de Exu. Ah, eu nasci para isso mesmo. Ou, seu Zé Pilintra, é ele que cuida de mim, então eu vou dar rasteira. Gente, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não use os orixás, não use os guias para justificar comportamentos, moralidades, vícios ou virtudes de caráter, né? Não acontece assim. Se você é uma pessoa, por exemplo, que trai o seu marido, seja isso bom, seja isso ruim, isso não tem a ver com a pombagira que encostou em você, né? Você foi lá porque você escolheu ir lá, você foi lá porque você estava apaixonado ou apaixonada, ou porque você estava com vontade de ter uma noite de amor, enfim, milhões de motivos, né? Mas não venha querer dizer que aquilo é uma influência de um orixá ou de um guia, até porque o guia jamais vai passar por cima do seu livre-arbítrio. Jamais, né? Aqueles que estão com a gente, que estão com a gente desde que a gente nasceu, respeitam profundamente as nossas escolhas. Então, tudo aquilo que você fez porque você quis fazer, né? Não venha consciente ou inconsciente, pesando as consequências da sua ação ou não, mas não venha atribuir isso para algo exterior a você. Entendi, perfeito. E a outra questão que eu queria falar, então, é uma vez que a pessoa fez seu ritual ou passou por todo esse processo de saber realmente quem é o orixá ou a deidade, quem é o patrono dela. Agora, como é que ela faz para manter essa chama viva, né? Como é que ela faz para realmente cultuar ou trazer essa energia para melhorar a vida dela? Olha, Lua, eu acho que assim, dentro da Umbanda e do Candomblé, né, que é o que eu estou falando um pouco mais hoje, a gente tem uma tradição de alimentar esses guias. Então, quem está dentro de terreiro, né, ou de um barracão, uma casa de Umbanda e Candomblé, acaba fazendo rituais pelo menos uma vez ao ano, dando alimento para que aquele orixá ou aquele guia consiga tirar dali um sustento ou dali uma ponte de energia. Um exemplo que eu acho que todo mundo vai entender, porque é uma magia bem famosa do grupo, é aquela taça da prosperidade que eu ensinei do povo cigano, né? Uhum. Aquela taça, além de toda a representatividade que os grãos têm, além de todo o ritual que é gostoso de fazer,
é um ponto de força, é um ponto de alimento, que se os seus ciganos precisarem, eles vão até ali se recorrer àquele ponto, àquela fé, àquela energia que você deixou ali. Então é muito comum que se mantenha vivo por esses alimentos. As velas que a gente coloca, então, cada orixá tem uma correspondência em cor. Então, por exemplo, e isso muda também de região para região. No Rio, às vezes se usa uma cor, em São Paulo às vezes se usa outra, e dependendo da diferença de Umbanda e Candomblé também pode ser que alguma cor se altere. Mas vamos supor, o Ogum, por exemplo, o Ogum ele tem uma vela vermelha, porque a energia vermelha tem a ver com a frequência daquele orixá. Xangô tem uma vela marrom, né? Porque aquela cor de vela marrom também tem uma representatividade com a frequência e com a energia do orixá Xangô. O Oxum, por exemplo, muita gente usa a vela amarela. Tem gente que para Yansan usa a vela amarela ou vela laranja. Então, cada orixá, o Oxalá, por exemplo, a gente trabalha com uma vela branca. Cada orixá ele tem uma cor que lhe é específica, um alimento que lhe é específico, uma erva que lhe é específica, uma ou mais, né, Lua? Um tipo de Uhum. comida ou um tipo de entrega que lhe é específica. Então, ainda, por exemplo, no caso de Xangô, é muito comum que se faça aquela rabada, uma rabada que se entrega para Xangô. Quiabo é uma comida que tem muito a ver com Xangô. Cerveja preta é algo que tem muito a ver com Xangô. Então, são elementos que a gente traz e que, de alguma maneira, traz uma representatividade ou um espelho na mitologia, né, naquele arquétipo, ou a frequência daquele orixá. Ouvir pontos também é uma maneira de você deixar essa energia viva, né? Pensar, fazer oração, tentar se conectar com a energia do orixá é essencial. Disse que todo mundo tem pai e mãe, às vezes mais de um, dentro da Umbanda e do Candomblé. Aqueles que se conectam, que querem se conectar com aquela egrégora, vão sentir. Mas todo mundo tem pai e mãe dentro da Umbanda do Candomblé. Entendi. Perfeito. Para as deidades, as outras pagãs, né? É a mesma coisa. Cada deidade tem sua correspondência, então, como eu disse, hoje em dia é muito fácil você ir num site, coloca assim, reconstrucionismo, mitologia tal, e aí você vai achar uma tabela de correspondências que a deidade gosta. Então, por exemplo, né, para Perséfone, ela gosta muito de romãs, de vinho, de flores, de perfumes. Aí outra questão também é se você puder é ter uma estátua representando essa deidade, ou mais, né? Então o que que a gente faz, né? Eu não sei qual que é o termo que se usa na Umbanda, mas no paganismo a gente coloca a deidade porque ela é como se fosse uma espécie de ligação. Ó, a gente coloca a estátua, perdão, porque ela é como se fosse uma espécie de ligação com a deidade. Ela não é a deidade em si, a deidade viva. Ela é uma representação que liga a energia da deidade naquele local. Então, a gente usa como um ponto principal, no qual a gente vai deixar ali todas as nossas ofertas, as nossas oferendas, né? Então, por exemplo, na Grécia Antiga, fazia-se muito bolos redondos que representavam a lua, a energia lunar, porque as deusas femininas, elas eram muito conectadas com a lua, inclusive no próprio culto de Perséfone também oferecia-se bolos redondos. Então você pode fazer bolos e deixar ali, ou então flores, frutos, etc. E daí, né, como eu sou magista do caos, eu reconstruo do meu jeitinho. Não vai ser seguindo ao pezinho da letra o que tem ali. Por exemplo, eu gosto de usar velas LED. Nossa Senhora! Eita! Chamou o diabo agora. Usar vela LED, que é isso, Lua? Não faz isso comigo, não! Não funciona? Então, para mim funciona porque fica muito bonito.
Fica bonito porque a vela LED você pode colocar ela com cores diferentes, então eu gosto muito de deixar ela vermelha, com aquela luz vermelha, aquela luz quase de centro espírita, né, quando você tá na palestra. Aham. E essa vela LED que eu comprei, né, que eu sou a maluca da tecnomagia, eu gosto de deixar a vela pulsando. É como se ela estivesse viva mesmo. Então não é só qualquer vela LED, né? É uma vela LED que eu comprei para aquilo e para deixar a noite inteira ali naquele altar, que eu gosto, adoro fazer altar em estante de livro. Então, eu não quero que pegue fogo. Eu não quero que meu gato vá lá, pule em cima daquilo e pegue fogo. Eu quero deixar aquela energia ali para a deidade. Mas, se eu não quero que pegue fogo porque eu não estou lá olhando, então não é que eu não use vela normal, gente. Eu uso sim, especialmente em ritual para cliente. Mas, para mim, na minha vida, no meu dia a dia, eu coloco ali mesmo. E outra época que eu uso também vela LED é quando eu estou fazendo algum tipo de ritual que usa quimiognose. Ou seja, eu sei que eu vou ficar com a mente em estado alterado, então não quero que nenhum tipo de algo aconteça, e aí eu coloco. E, gente, se você já tomou cogumelos olhando para uma vela LED que fica pulsando, você vai ver como é que a luz, a energia que está ao redor da vela, ela não, com certeza tem energia. Não é a mesma da vela comum, é uma energia diferente. Mas com certeza ali é um ponto de luz, e é esse a minha questão. Se você tem um ponto de luz com a cor correspondente à deidade, qual é o problema de se colocar uma vela LED? Então, é também uma alternativa para as pessoas que, por exemplo, têm criança em casa, para as pessoas que não podem acender vela porque o pai ou a mãe fica em cima, né? Tem muita gente que me escreve e fala assim, Lua, eu tô querendo. É por isso que eu comecei a fazer trabalho para os clientes, porque eu tenho esse problema e eu não posso resolver porque na minha casa tem crente. Coitado, né, de quem tem crente em casa, porque olha, é complicado. Você não pode fazer nada. Acende o incenso é do diabo. Acende a vela do diabo. Coitado do diabo, gente. Daqui a pouco ele vai ter vai abrir uma loja de vela e de incenso, de tanto vela e incenso que mandam. Enfim, então assim, é complicado. Então, se você tem crente em casa, você vai pelas beiradas, né? Ao invés de você deixar um incenso, você deixa um perfume que às vezes a pessoa não entende. Ah, o que você está fazendo com esse perfume? Não é um incenso, né? Porque o incenso é do diabo. Enfim, você vai trocando isso. A Lúcia tem crente em casa? Graças a Deus, não. Tem dois gatos e um marido mais caótico que eu. Mas é a questão da LED que eu gosto, eu achei lindo. Então, eu montei um altar para ela, no qual eu coloco as flores dela, eu coloco os jarros que me lembram assim, a cultura grega. Aí eu coloco água, estou sempre trocando água ou vinho. E eu gosto de fazer água de lua, então não é só água, é água carregada com a energia da lua. Eu até ensinei como fazer água de lua crescente, está lá no blog da Speckle. Então, é assim que a gente vai fazendo, a gente vai renovando, tem sempre que limpar, porque tem gente que deixa o altar lá para ficar empoeirado, que eu sei, isso não resolve nada. Não adianta nada você deixar um altar sujismundo, empoeirado, com vinho. Gente, eu cheguei na casa de uma pessoa uma vez, e ela me falou assim: Olha, eu limpei tudo porque você estava chegando. Nossa, se aquilo era limpo, eu imagino sujo, então. Por Ai, quê? credo. A pessoa tinha um altar de Hecate, que era um altar bonito, ela tinha uma estátua bonita, era uma coisa bem bonita, sabe? Só que assim, ela deixava o vinho apodrecer no altar. Você acha que Hecate vai gostar de um vinho podre? Não vai. Aí Com ela certeza deixava. não. Vai Não virar é um altar de Eca, não de Hecate. Eca! Exatamente, exatamente. Aí a pessoa
ela deixa as chaves penduradas, né? Porque as chaves têm a ver com Hecate, né? Aliás, é uma boa também. Se você não sabe quem é sua deusa mãe ou não, você pode pegar a deusa da bruxaria, que é Hecate, né? São os deuses assim, mais que abrem o guarda-chuva ainda mais para todo mundo, né? Todo mundo pode cultuar sem problema algum, porque eles são os deuses que representam a arte da bruxaria em si. Enfim, aí Hecate tem a ver com as chaves, então geralmente você deixa as chaves penduradas. A menina deixava as chaves penduradas, só que o quê? Já havia teia de aranha ali. Você passava a mão assim no altar, tava cheio de poeira. Então, gente, essa coisa de ter teia de aranha não é pra ficar deixando teia de aranha em altar, não. Poeira em altar, não. Ah, é porque eu quero parecer medieval. Não, você não quer. Os deuses não gostam disso. Os deuses greco-romanos, eles eram muito limpos. Não tinha isso de essa imagem, né, de castelo medieval caindo aos pedaços, ou então essas ruínas que a gente vê caindo aos pedaços. Gente, isso é de hoje porque passou o tempo vem para todos e cai aos pedaços, mas quando os castelos ou os templos, né, estavam em pé, eles estavam limpos, eles estavam conservados, eles estavam brilhando, sabe? Se você vê, por exemplo, até uma pirâmide do Egito, eram pirâmides muitas vezes pintadas com ouro. Não é uma pirâmide de terra que a gente vê hoje, né? Com aquela cor de terra. Não, era uma coisa nova, era uma coisa assim maravilhosa. Não era essa ideia de ruína que a gente tem na nossa cabeça, é porque a gente não está lá no auge da conservação, em qualquer época, né, cronológica que você vai, seja na medieval, seja na clássica, seja na antiga, enfim. Então, assim, o nosso trabalho é deixar limpo, deixar o espaço mínimo possível. Então, se você tem água, é trocar água todo dia. Se você tem vinho, é trocar vinho todo dia. Ah, mas eu não posso dar vinho todo dia para a deidade, então não dê vinho, dê água. A galera tem uma mania com vinho, tem uma mania com bebida alcoólica e não tem dinheiro para pagar. É melhor dar água do que dar uma bebida alcoólica que é ruim e que você não tem como conservar todo dia. E outra questão também que eu queria falar, essa vai para as meninas, né? Porque tem muita menina também que gosta de cultuar a lua e eu acho isso algo maravilhoso. A lua que eu digo, não eu, gente, tô falando da lua, deusa lua. Então, assim, o que que a gente faz, né? A gente faz o que se chama de altar de lua vermelha, que é para cultuar o nosso ciclo. Toda vez que a gente cultua uma deidade, a gente está se cultuando também. Então, a pessoa ela colhe o sangue menstrual e deixa no altar, em formato do que a gente chama ou de pó de lua, que é aquele pozinho que a gente faz com o sangue menstrual, ou então o próprio sangue mesmo. E isso tudo, gente, não tem problema, tá? O sangue menstrual é algo maravilhoso, só que o que eu queria deixar aqui é não deixe apodrecer. Não deixe até ficar um cheiro horrível. Não deixe aquilo ali ficar ali por dias e dias. Não, deixe uma noite, na noite seguinte vai e coloca na sua planta, sabe? Ou então guarda, faz uma porção com álcool, porque aí não deixa o cheiro, né? E outra coisa que eu queria falar também é a questão da geladeira. Tem muita gente que coloca poção mágica em geladeira. Só que a poção contém urina, ou sangue, ou qualquer outro tipo de Ai, secreção. meu Deus. Não Só o faça isso. coronavírus aí. Só Não o faça isso. coronavírus chegando, né, Lu? Pois é. Se você tem. Se você quer guardar a sua poção, a gente pode até fazer só um episódio de higiene mágica, né? Se você quer guardar a sua poção na geladeira, você tem que ter uma geladeira própria. Você não pode guardar a poção que tem secreção junto com comida. Não faça isso, gente.
Então era isso eram esses os recadinhos que eu queria deixar, né? De diversas, diversas questões que eu queria passar para vocês. Ai, comendo. Gente, pelo amor de Deus, gente, o coronavírus. Não deixa do lado da lasanha os seus fluidos. Não vai dar certo, entendeu? Não vai rolar. Aquele orixá, você não sabe se ele gosta de lasanha ou não. Vai ser uma coisa bastante desagradável, tá? Com relação ao Umbanda e Candomblé, esse cuidado com o altar, ele também é válido, né? É muito comum, por exemplo, que se deixe cafezinho para o preto e para a preta velha, ou que se deixe um vinho, um frisante para a pombagira. Mas é a mesma coisa que você falou, Lu. A gente, pelo amor de Deus, vamos limpar, né? Não deixa crescer aquele fungo no café, aquela coisa horrorosa. A preta velha já morreu intoxicada 5 vezes já. Café que você deixou, a coitada, né? Não é nem um fungo alucinógeno, é aquele venenoso mesmo pra coitada da preta. Você ela podia até estar curtindo um barato ali no astral, não, coitada. Então não faz isso, gente. Vamos estar limpando. E vamos prestar atenção também, na hora, inclusive, da limpeza, sobre a representatividade daquele orixá. Tem gente que tem aquela firmeza de Exu em casa, no caso da Umbanda e Candomblé, e aí taca lá a imagem do Exu e fica limpando com água gelada, e taca veja, e taca aquele monte de produto lá, que em teoria tudo bem, mas veja, a representatividade do orixá Exu tem a ver com fogo, tem a ver com calor. Se você taca lá um monte de água, se você faz aquela limpeza com coisas extremamente geladas, na prática você está colocando junto daquela imagem que é sagrada para você, que tem tua fé de todo dia, que tem tua energia, um elemento absolutamente oposto daquele orixá. Então, você quer lavar, por exemplo, sua imagem de Xangô, de Pombagira, lava com cachaça. Porque pelo menos a cachaça tem um pezinho no éter, tem um pezinho no fogo, e aí você não está trabalhando num elemento completamente contrário ao elemento do seu, né, daquela imagem que você está cultuando. Um Então, paninho com álcool isso, funciona também? claro, o álcool é ótimo, né? Ok. Pensar o álcool, por exemplo, para entidades de esquerda, né, de modo geral, ele é muito positivo, porque tem o pezinho no álcool, né, no fogo, né, Lua? Se Uhum. diz, se acredita em boa parte da. Claro, a gente também está falando de sistema de crença, né? Dentro do caoísmo, a gente tem isso que pode tudo, desde que você acredite. Tem um pouco disso que a gente está falando, e o meu intuito não é, né, cagar a regra que nem a gente fala aqui, não é isso. Mas é muito comum e eu uso com muita frequência nessas casas espíritas que aquela imagem ela está imbuída com o elemento daquele orixá. Poxa, se um orixá como o orixá Exu, né, que essencialmente trabalha com o elemento fogo e com o elemento éter, você mergulha em uma água ou mergulha em algo que é gelado, em algo que é parado, que seria, por exemplo, um elemento de qualquer outro guia, né? De Iemanjá, ou de Oxum, ou de Yansan, na prática você está esfriando essa energia lá dentro. Então, vale a pena, antes, inclusive, de fazer uma faxina, dar uma olhadinha na representatividade daquele guia para saber se você não está trabalhando aí com uma energia completamente contrária e errando sem querer. Essa questão do odor que você trouxe, olha, você está coberta de razão. Você nem sente frio, Lua. Porque você está coberta de razão. Na Umbanda e no Candomblé, o aroma, o cheiro, a essência no sentido de perfume de algo, é extremamente importante. Tem algumas linhas de Umbanda e Candomblé, inclusive, que acreditam que é através da essência que o axé sai da entrega e vai para o orixá. Você acredita que é pelo perfume e se acredita que é por aquela, né, que um dos elementos, né, uma das possibilidades de eles pegarem a energia da entrega que você dá é pelo cheiro. Por isso que é muito importante, quando você faz uma oferenda ou uma entrega, não entrega tudo junto, gente. Não entrega aquele ramalhete de flor todo amarrado, né? Porque imagina, você põe um ramalhete com 15 flores numa encruzilhada para uma pombagira, aí todas as pombagiras que tá lá na esquina, na encruzilhada, vão querer aquela flor tá toda amarrada. Não faz isso, gente. Deixa tudo solto, sabe? Os elementos da natureza, eles não estão presos, eles estão soltos, né?
Você vai entregar um perfume, você não vai entregar um perfume fechado, né? Abre esse perfume, derrama esse perfume na entrega, derrama esse perfume em você, né? Celebra esse perfume, celebra esse cheiro, deixa que esse cheiro transpassa. Vai fazer uma entrega, por exemplo, para um orixá Exu, vai usar cachaça, pega essa cachaça e derrama. Vai usar um cigarro, por exemplo, numa entrega, acende o cigarro, entrega o cigarro aceso, porque essa essência é importante. E aí, quando você fica com aquele teu altar sujo, fedido, porco, é essa essência também que está extravasando para os guias, né? Então, toma muito cuidado com o cheirinho, toma muito cuidado com a essência das coisas. Se você tem uma família de evangélico, como a Lua falou, usar uma vela de LED é um excelente caminho. Se você não é tão adepto ou tão adepta assim da tecnomagia, compre uma velinha de cheiro, aquelas velas perfumadas de loja, porque aí você fala que é pelo cheiro, entendeu? Tem muita pessoa que tem família evangélica que ela não encrespa com velinha de cheiro. E aí você ainda tem o incenso barra, né? Um pouco entre aspas, né? Porque, mas você tem um pouco daquele perfume que você usaria já no incenso no ritual e o elemento fogo que você queria também na vela. Então é uma maneira de você disfarçar. Aí tem muita gente que pergunta, ai, Pi, eu preciso deixar a vela até o fim? Não, gente. Se você quiser deixar acender a vela só no ato do ritual, você pode também. Então, são maneiras de você ir simplificando, hackeando, e que na prática o que a gente está dizendo que é possível você cultuar aquilo que você ama sem tanta, né, tantas obrigações ou sem tanto surto. Você pode fazer, você pode adaptar, você pode fazer isso com aquilo que está à sua disposição, aquilo que está perto de você, né? Exato. Você teria alguma mensagem final, então, para o podcast? Olha, eu acho que sim. E eu acho que não teria nada a ver, não tem muito a ver com o que a gente está falando. Mas eu vi algumas movimentações no grupo, e principalmente uma hoje, que talvez tenha faltado um pouco de empatia, né, Lua? Uma publicação, por exemplo, que teve no grupo, que apresentava uma imagem de uma sombra, representando uma sombra toda colorida, né? Com uma mensagem dizendo: ai, olha, essa é a minha sombra porque eu sou viado. Mais ou Hum, menos isso que foi escrito, né? Gente, uhum. vamos ter empatia, né? Vamos ter empatia, pelo amor de Deus. A gente está no Brasil, é um país que hoje tem uma maioria conservadora no poder. A gente tem grupos neopentecostais extremamente agressivos com os direitos humanos, tem repreendido de uma maneira tão fortemente os nossos avanços das liberdades das mulheres, dos homossexuais. Então, tenta se colocar no lugar do outro. E quando a gente tentou alertar que de alguma maneira essa mensagem tinha algum cunho homofóbico, ou no mínimo estava desrespeitando as histórias de vida das pessoas, as respostas foram respostas assim que de fato foram jocosas, ou, né? Gente, vocês não têm ideia de como é a sombra de uma mulher ou de um homossexual por conta do machismo, por conta da homofobia, em ter que sempre não ser aceito pela família, não ser aceito pela comunidade. No trabalho tem que provar 30 vezes mais que é melhor, simplesmente por você ser uma mulher ou ser um homossexual. Muitas vezes ganha menos no mercado de trabalho. No caso do homossexual, no Brasil, não pode andar tranquilamente na rua de mão dada com quem você ama, senão você toma uma lampadada, senão você pode ser espancado, senão você pode ser morto. Então, você imagina como é o trabalho com sombra com uma pessoa que é homossexual e não passa nada do que você falou. É muito fácil, sabe, fetichizar o outro. É muito fácil virar e dizer, ai, nossa, eu sou branco, mas ai, minha alma é negra. Ai, sabe, ai, se eu quis, ai, olha, sempre quis ser negra. Assim, quando você fala isso, tudo bem, pode até ter um carinho seu com relação à cultura negra, à questão do negro, mas você não sabe o que ele passa. Você não sabe o que ele viveu. Você não sabe o que é sofrer o racismo. Você não sabe o que é ser olhado numa loja de canto. Ou na questão de uma mulher, por exemplo. Eu, Pierre, que sou homem, eu não tenho ideia
do medo que é de andar numa viela escura e ter medo de ser estuprado. Eu não tenho esse medo, mas uma mulher tem. Ou medo quando um homem senta do lado dela no metrô, no transporte público, de ser abusada, de ser, né? Tem mulher que não pode ficar em paz nem no Facebook, que vem um árabe, vem alguma coisa, um indiano falar que você é linda, conversar com você. Então, assim, a gente não tem ideia do que o outro passa. E, por favor, gente, que está no grupo Magia do Caos, se alguém de uma minoria ou alguém que sofre uma opressão aponta isso para você, ela não está fazendo uma militância barata, né? Ela está tentando dizer para você que as coisas não são tão bonitas assim. Quando uma amiga minha hétero fala, ai, adoro ser viada, ai, adoro gay, ai, gente, arrasou. Eu entendo que há um carinho, eu entendo que há uma tentativa de agradar, mas fetichiza quem eu sou, diminui quem eu sou, diminui a minha vida, diminui a minha luta, diminui as minhas tristezas. Então, por favor, gente, vamos ter um mínimo de noção, não vamos fazer esse tipo de coisa, porque é extremamente doloroso, dá gatilho nas pessoas, sabe? De Exato. que é É. sexual, que é uma mulher que sofreu um estupro ou sofreu algum abuso. Parar e olhar para a sombra é ter que olhar para tudo isso que viveu, é ter que olhar para tudo isso que passou e abraçar essa sombra e aceitar isso que agora é parte da sua personalidade, parte de você. Então vamos ter, pelo amor de gente de Oxalá, vamos ter empatia no grupo, porque se a gente perceber que esse tipo de atitude está acontecendo, não importa quem seja a pessoa, não importa que seja uma pessoa que participa sempre, seja uma pessoa querida, ela vai ser banida. Então, a gente não vai tolerar esse tipo de chacota ou de fetichização da vida do outro. Vamos aprender a ouvir o que o outro tem a dizer e crescer e tentar ser uma pessoa melhor. Acho que a desconstrução dos nossos preconceitos é um processo de tirar um tijolinho por dia. É um processo de um livre-arbítrio diário de fazer escolhas melhores. Eu, Pierre, por mais que seja gay, continuo sendo homem, continuo tendo privilégios do que é ser homem numa sociedade patriarcal. Eu tiro um tijolinho por dia do meu machismo, sabe? Vou demorar minha vida inteira para tentar ser uma pessoa melhor. Mas se alguém virar para você e falar, olha, isso me machuca, tenta ouvir, não faça piada. Porque atrás disso tem uma vida de luta, uma vida de superação, uma vida de tentar provar o tempo inteiro, inclusive para si mesmo, que é bom, uma vida inteira convivendo com uma sombra que machuca. Então eu queria deixar esse puxão gigante de orelha. Eu fiquei muito, muito triste com isso que aconteceu hoje. A gente já resolveu. Peço desculpa, inclusive, para quem está ouvindo o podcast e se sentiu triste pela fala ou que teve algum gatilho ativado, mas a gente não vai autorizar isso dentro do grupo, tá? Perfeito. Então, após isso, pessoal, fiquem de olho, viu? Inclusive, o que a gente quer falar na próxima semana vai ser sobre a corrente 108 e ética dentro da magia do caos. Então, não percam a próxima semana, a gente vai trazer mais assuntos relativos a isso. Bom, eu vou ficar aqui, vou assinar embaixo com tudo que Pierre disse. Vou deixar aqui um grande beijo para vocês, mas lembrando, quase me esqueci. Eu ia falar! Lembrando Eu tava quase aqui, ó. Que nós temos novidades, né, lá no site. O Pierre, ele faz consultas online com vocês. Então, você pode falar um pouquinho como é que é a sua consulta e como é que a pessoa entra em contato se quiser se consultar com você, meu rei? Posso sim, rainha maravilhosa. Eu trabalho com. Bom, eu coleciono tarô, né, gente? Mas o principal, quem já passou comigo, sabe que eu gosto de trabalhar com Encantos Tarô. Eu gosto muito dele. É um deck que, particularmente, eu me identifico muito. Foi meu primeiro deck. Eu tenho ele há muito mais de 10 anos. E eu faço consulta sim, gente. É por videoconferência. Se você não pode ler por videoconferência, não tem problema porque a família está perto, porque você está no trabalho, não tem problema, gente. Dá para fazer uma leitura, por exemplo, por áudio, por foto. E eu sempre vou me adaptar ao que for melhor para você, tá bom? É só me mandar um inbox, me procurar no grupo, mandar um inbox para mim, que eu te passo todas as informações. Eu falo como eu trabalho, eu falo como funciona a leitura. É muito engraçado, a gente dá muita risada, é sempre bem animado, é um bate-papo muito gostoso, Lua. E eu sei que você também tem um trabalho incrível
com o tarô dos 40 servidores e que você também faz trabalhos poderosíssimos para resolver o problema das pessoas, né? Você quer falar sobre isso? Então, eu queria tirar umas dúvidas em relação a isso sim, porque muita gente não sabe como é que funciona, nem como é que funciona uma consulta. Em primeiro lugar, dizer que a gente finalmente alcançou uma equipe sólida. Alcançou uma equipe em que eu confio em todas as pessoas. Então, lá no site www.specula.com.br, você vai ver o pessoal lá. A gente já fez vídeo apresentando todo mundo para vocês que não viram ainda. Quem faz parte da equipe, quem que está por trás, quem são os administradores, moderadores e que estão escrevendo para o blog da Specula. E que também tem consultoria na Specula, além de nós dois, né, Pierre? Então, se você for lá na Specula, specula.com.br, você vai na parte de consultas ou de trabalhos, você vai ver quais são os oraculistas, que tipo de oráculos que tem, que tipo de trabalho também que tem. Então, eu vou falar sobre o meu trabalho. Eu ofereço sim consultas. As minhas consultas, elas podem ser desde rapidinhas, ou seja, você manda um e-mail com uma pergunta ou 4 perguntas, por um preço bem camarada, e aí eu respondo por e-mail, tirando sempre o oráculo dos 40 servidores. A consulta de meia hora, ela é ao vivo. Então, hoje em dia, eu estou dando a opção com ou sem PDF. Com PDF é um pouco mais caro, só que aí, após a consulta, eu te envio o passo a passo do que você deve fazer usando esse PDF. E uma hora também é a mesma questão, tem com ou sem PDF. Que aí, com o PDF, eu te envio os passos a passos do que você deve fazer depois da consulta. Durante essa consulta, a gente pode ser. Eu não faço teleconferência, então, se você prefere vídeo, vai com PR. Durante a consulta, eu geralmente vou tirando quantas vezes forem necessárias os 40 servidores, mas às vezes também eu vou consultar o meu livrão de feitiços para ver qual é o melhor feitiço para você. Então, na consulta, eu posso já te passar que feitiço que você deve fazer para o seu caso, ou então, se você quiser, você pode encomendar um trabalho. Ou, se você não quiser consulta, você pode só encomendar o trabalho. São vários tipos de trabalho mágico. Então, tem trabalho para prosperidade, ou seja, você precisa aumentar cliente, conseguir trabalho, conseguir dinheiro, aumentar ganhos ou influência, né? Geralmente eu uso o abridor de caminhos Afortunada e a Honda, que é uma servidora que eu criei, dependendo do seu caso. E eu também posso fazer combos, que são mais caros, com mais servidores. Então, combos exigem mais energia, exigem mais tempo, então por isso que é mais caro. Tem trabalho de amor. Então tem desde, eu quero apenas me aproximar, reaproximar, acender aquela antiga chama, apimentar, né, que são magias mais tranquilinhas, até amarração também. Eu trabalho com amarração porque eu não tenho problema com isso, tá? E tem também a questão de adoçamento. O adoçamento ele serve tanto para amor, como também para amizade, família, cliente. Então depende da pessoa. No caso, tem gente que quer adoçar o chefe para conseguir uma promoção, ou quer adoçar o familiar porque tá brigando muito. É tipo assim, é para trazer realmente a paz de espírito, adoçar a relação das pessoas. Aí tem o de proteção. Todo mundo precisa de proteção, né? Então, muitas vezes a pessoa ela tá sem energia para fazer o ritual, então ela pede para um bruxo fazer. E aí, no caso, eu posso usar o protetor ou então a Kia, dependendo do que você quer proteger, né? Tem desde proteção do animal, do trabalho, da casa, da loja, da família. Então, aí depende, ou do templo até, então depende do que você quer fazer. O trabalho é sempre bom avisar. O trabalho, ele tem duração. Ele não fica para sempre. Então, não adianta você fazer hoje achando que você vai estar protegido para sempre. Ele geralmente é de 6 meses a 1 ano, tá?
e não tem aumento de valor. Eu só tô falando isso porque toda magia tem prazo de validade. Não, não é porque eu quero que tenha, é porque é assim que funciona. Se tem alguém que fala assim, não, isso é para sempre, cuidado com essa pessoa, porque uma magia para sempre, ela é energia ela precisa de alguma fonte de energia. Então, de onde que tá tirando essa fonte de energia? Muito cuidado. E eu faço magia de corte também, quando você quer acabar com o relacionamento, né? Que tá fazendo mal para você, acabar com quiumba, com obsessor, larva astral. Eu faço essa magia de corte com a Cortana. E eu faço também maldição, especialmente para as meninas que me procuram, que foram abusadas, que foram estupradas, que tiveram um relacionamento horrível, mas não é só para menina, não, tá? Teve um caso de um relacionamento que a mulher chegou até a sequestrar uma pessoa, enfim, não vou entrar em detalhes, mas então eu faço também contra mulheres abusivas também, né? Com a vingadora, no caso, ou então com outros tipos de energias destrutivas e tal. E tem outros trabalhos também que as pessoas me pedem, muito trabalho para a justiça. Eu criei a Justine, né, para questões de justiça, e ela está sendo muito bem avaliada. Todos estão, mas a Justine, especialmente, a galera está gostando muito. E o detetive também, que é para ajudar a encontrar pessoas desaparecidas, pessoas, objetos, seres, enfim. Então, tem outros tipos de trabalho também que eu faço. O trabalho, geralmente, ele tem uma base, tá? Então, assim, dependendo se é um combo ou não, aí vai aumentando um pouco. Mas se você quer saber quanto que custa e mais detalhes, como é que você pode fazer? Eu quero a consulta para te explicar, e aí você faz o trabalho. Enfim, me manda um e-mail para luavalente@gmail.com, que lá eu vou discutir o seu caso com você, e aí eu vou fazer o trabalho para você. E quando que é esse trabalho? É 3 dias depois que eu comprei? Depende, porque eu marco o trabalho de acordo com a fase da Lua. Então, eu sou da magia do caos, mas eu uso todas as correspondências possíveis que eu encontro, tá? Então, eu acendo o caldeirão, eu ofereço água da Lua, eu ofereço velas de alta qualidade, que é de uma loja chamada Dusk aqui, que são velas caras. Então, assim, é um trabalho muito bem feito, tá? Que tem a ver com as correspondências dos servidores e das energias de cada trabalho e a fase da Lua. Então, assim, eu sempre marco o seu trabalho e falo, olha, dia tal vou fazer o seu trabalho. E aí, eu mando uma foto depois, demonstrando que o trabalho foi feito com o seu nome. Eu jamais vou publicar em rede social o seu nome, ou falar quem que pediu ou qual que foi o trabalho exatamente, tá? Quando eu publico em rede social, eu publico a foto sem o nome da pessoa e falando assim, en passant, não explicando exatamente o que é, só para as pessoas estarem cientes de que esse tipo de trabalho existe e tal. Então, pode me contatar. Eu gosto muito de trabalhar com energia feminina, com mulheres especialmente, mas eu atendo todas as pessoas. Não tem nenhum tipo de discriminação. Agora, existem algumas coisas que eu não faço. Por exemplo, eu não faço aborto. Por que que eu não faço aborto? É porque eu sou contra o aborto? Não digo isso. Eu não faço aborto porque o aborto ele tem que ser praticado com a pessoa. Você tem que ter um treinamento, né? O que a gente chama de doula de morte. Então, tem que ter um treinamento para fazer, tem que estar com a pessoa, não pode fazer, vou fazer aqui um ritual. Cara, não aceita isso. Não aceita ritual sendo feito de longe. Porque tem que ter alguém ali, se der errado, tem que levar a pessoa para o hospital. Não é assim. Não é assim. Infelizmente, o Brasil está cada vez pior nesse sentido. Então, eu não faço aborto, tá? Eu também não sou doula, então também não posso trazer uma criança para a vida, né? Porque eu não tenho esse treinamento e eu não mato pessoas, tá? Eu não faço jura de morte, qualquer tipo de trabalho envolvendo morte. Que eu vou matar ciclano, vou dar 7 dias de morte para ciclano. Eu não mexo com isso. Mas, Lua, você é do submundo. Eu não mexo com isso.
ponto final. Então, assim, eu faço uma audição, sim. Eu faço outros trabalhos mais pesados, sim. Trabalho de corte, de tudo isso que eu te falei. Mas tem um... Chega a um ponto. Agora, eu jamais vou julgar ninguém que me escreve. Enfim. Então, era isso que eu queria falar para vocês. Perfeito. Lua, eu queria dizer uma coisa também, que muita gente me pergunta, até por eu sempre estar falando de Umbanda e Candomblé, se eu faço algum tipo de trabalho. E eu queria dizer, gente, que infelizmente eu estou numa fase profissional, uma fase de vida, que eu consigo fazer as minhas obrigações apenas, só as minhas, tá? Eu não tenho conseguido fazer trabalho para nenhuma outra pessoa. Por exemplo, se eu tiver que fazer algum tipo de entrega, que eu precise ir numa mata fechada, eu não vou conseguir fazer isso de uma maneira comum ou facilitada por conta do meu dia a dia. Então, por isso eu optei em não fazer trabalho para as pessoas. E para todo mundo que me pergunta, já fica aqui a resposta. Realmente, eu recomendo a Lua Valentia para esses trabalhos. E aí eu queria deixar um recado, na verdade dois, para as pessoas que às vezes torcem um pouco o nariz, né? Porque tem uma coisa dentro da magia do caos que é esse do it yourself, né? De você fazer o seu próprio servidor, de você fazer o seu próprio ritual. E é claro que isso é saudável, é claro que isso é bom, mas não negligencia o fato de que tem uma pessoa que tem conhecimento, que tem transparência naquilo que faz, que é reconhecido, que está há 10 anos, mais de 10 anos, a vida inteira, estudando sobre uma egrégora. Não negligencie, mesmo você que é um magista ou uma magista experiente, às vezes você não está conseguindo o que você quer, porque você está atacando a magia dentro de um paradigma que você criou para você, que não vai acabar não dando certo, né? E às vezes, só de você, às vezes, procurar a lua e fazer algo diferente, mesmo você tendo conhecimento de tudo, sendo aquele magista fodão, mesmo assim, vale muito a pena você pedir para que uma outra pessoa que também detenha o mesmo nível de conhecimento, que é confiável, que não vai te enganar, não é aquela coisa que nem às vezes a gente ouve uma história, em 5.000 reais, e aí você vai ver o pai de santo usou até caldo quinor na sua entrega na galinha. Né? Então, não é o caso. A Lu é uma pessoa que está todo santo dia junto com a gente, sabe? Então, mesmo você, que é um magista, assim, nossa, a filha da Blavatsky que nasceu na Terra, não importa. Você tem a humildade de saber que tem uma outra pessoa experiente que vai poder, no mínimo, somar a você ou resolver o seu problema. Então, Então, eu isso. queria. Eu mesmo, Lua, eu vou mandar um e-mail para você, porque eu tenho um babado fortíssimo que eu quero resolver, e eu vou sim recorrer a você, eu vou comprar o seu serviço, com certeza. Eu Então queria vamos falar. embora. Então, Não, eu só queria dar um adendo em relação a isso, porque, por exemplo, teve uma época que eu precisei de ajuda, porque eu não estava conseguindo eu mesma sair. Eu estava aqui, eu tinha acabado de me mudar para cá, e eu estava me sentindo assim, meio perdida, meio sozinha, tinha algumas questões que não estavam se resolvendo. Sabe quando você se muda e você ainda não tem direito a nada, nem a saúde, a nada? Tipo assim, você acabou de chegar e você não sabe se vai, se você fica. E aí teve um dia que eu estava muito desesperada, isso foi o ano passado, né? Meu marido tinha acabado de ser atropelado. Ele não era meu marido, ele era meu noivo. Então eu tava desesperada no hospital, sem dormir, sabe? Aquela coisa toda, assim, muita ansiedade. Como é que você, nesse estado, você vai conseguir, assim, fazer alguma coisa, né? Então eu liguei para Diana e o Júlio me ajudaram muito, muito. Assim, nessa época eu nunca vou esquecer, eu sempre vou falar deles, porque eles são lá de Porto Alegre, né? E a Diana faz parte da Espécula também. E ela fez para mim, ela fez uma consulta para mim, do baralho cigano, e depois ela mandou limpeza energética e reiki para mim, ela fez geobiologia espiritual também. Então, tem também quem precisa de limpeza, de reiki, dessa harmonização, pode também mandar um e-mail para ela,
Tem informação lá na Specula também, que ela faz parte da equipe. E assim, foi excelente, me ajudou muito, porque às vezes a gente fica tão cheio de coisa e a vida acontece e a gente precisa de ajuda. Não tem jeito. Eu sempre fui muito assim não, faça você mesma, faça, seja você mesma, seja independente das pessoas, seja independente de mestre, independente de gente. Eu sempre fui assim. E até hoje eu falo isso. Mas se você precisa de ajuda, não tenha medo, não fique com vergonha de pedir. Tem gente que chega assim, eu tô com vergonha de pedir. Não, não fica, tá? Peça ajuda sim. É óbvio que existe uma contribuição financeira, uma troca. E por que que existe essa troca? Eu quero falar isso novamente, porque às vezes a pessoa não entende. Eu cobro cerca de 35 dólares australianos por trabalho, sendo que eu compro vela na melhor loja australiana, incenso na melhor loja australiana, que é uma loja cara para o demônio. É muito caro os produtos lá. Mas por que que eu compro lá? Porque a vela é de altíssima qualidade, porque o incenso é de alta qualidade. Quem conhece, Dusk sabe. Inclusive a vela belíssima que eu comprei de caveira pro Halloween, eu comprei lá também, que eles fazem velas de holidays, né, de feriados e tal. Então, assim, é muito caro, gente. Não é brincadeira. Então, quando você coloca no papel as coisas que você vai gastando, porque não é só a vela, não é só o incenso, né? Não é só a água que você colocou ali, a energia toda que você demandou também. É também o banho de ervas que você tem que fazer no final. E assim, eu sei que para você que está me ouvindo agora, você é o centro da sua vida. Mas se coloque um pouco no meu lugar também. Eu recebo muitos e-mails por dia, milhares de e-mails por dia, e eu tenho que encaixar. Eu vou pegando assim, não dá para responder todo mundo, então eu tenho que encaixar as consultas que eu acho que são mais urgentes, os trabalhos que eu acho que são mais urgentes, dentro de uma agenda, sendo que eu tenho que escrever também, porque a minha verdadeira vontade é ser escritora. Então, se eu fosse fazer gratuitamente, como é que eu ia sustentar as velas, os banhos de ervas, as ervas, etc, etc, sem cobrar nada? Entende? Não faz sentido, não fecha. Eu teria que ser assim, trilhardalha para conseguir sustentar o bando de gente que me pede ajuda de trabalho, sem essa pessoa pagar o mínimo de 35 dólares, pode ser mais caro dependendo se é um combo ou não, para poder fazer o trabalho. Então, assim, eu penso sim na realidade do Brasil. Eu sei que 35 dólares para a realidade do brasileiro pode ser muito caro, né, para cada pessoa, mas não tem como, porque aqui eu pago em dólar. Então, a minha vela é em dólar, o meu incenso é em dólar, então não tem como. É óbvio que quando eu cobro, gente, eu cobro em real, tá? Eu só tô traduzindo para dólar para você entender a minha realidade, porque 35 dólares não dá para nada se você vive aqui, tá? Então, assim, é como se fosse mesmo um preço simbólico. Então, e você vê como é que são os meus trabalhos, eles são bonitos, né? Eles ah, têm ali uma beleza. É óbvio que não é um trabalho de 5.000 reais. Então, assim, se você quer um trabalho de 5.000 reais, que seja, sei lá, com a floricultura inteira, né, para doar ali para a deidade, então aí você procura outra pessoa, porque eu faço trabalhos que são simples dentro da magia do caos, com correspondências mágicas, com produtos que são poucos, não são uma floricultura inteira, mas que fazem acontecer. Então, por exemplo, às vezes uma maldição que a gente precisa comprar argila para fazer o boneco, aí precisa comprar de uma série de outras coisas que você precisa ter para você fazer, né? Para trabalho de maldição, eu gosto de trabalhar muito nessa área de bonecos, puxando ali um pouco para o voodoo, enfim. Então é isso que eu queria falar para vocês. Eu espero que vocês me entendam,
Então, quando eu for me inscrever, já vai sabendo disso, tá? Dessas questões. E outra coisa também é que a magia, ela não precisa só de mim, ela precisa de você também. Então, ano passado, quando a Diana me ajudou, que ela foi essencial para mim, eu tive que fazer a minha parte também, eu tive que correr atrás também. Eu não só sentei e esperei a energia dela chegar até a mim e pronto, acabou, sabe? Então, eu até quero contar um pequeno caso que me ocorreu recentemente, que é assim, de uma cliente que falou assim: ah, porque eu quero muito um trabalho para prosperidade, porque eu não aguento mais, porque as minhas clientes são umas vacas. E, e aquilo me chocou muito, o jeito que ela falava das clientes dela. E daí eu mandei um e-mail para ela e falei assim: olha, a primeira coisa que você tem que fazer, se você quer realmente prosperidade, é mudar o seu pensamento, né? Respeitar os seus próprios clientes. Eu sei que às vezes os clientes podem não ter, assim, ideia. Tem muito cliente que chega querendo tudo de graça, tem muito cliente que chega querendo abusar mesmo do seu serviço, né? Porque acha que está pagando, sendo que é um preço simbólico, mas está pagando que pode tudo, né? Então, assim, eu sei que tem realmente que a gente tem que engolir muito sapo, mas jamais chegar e falar assim: ah, meus clientes são vacas ou meus clientes são ridículas. Não, a gente tem que ter respeito, a gente tem que mudar o nosso modo de pensar. Então, no meu próprio curso de Magia do Caos, na parte que eu vou falar sobre a vida financeira, eu vou dar muitas dicas em relação a isso. Como você abre a sua mente para, primeiro, aceitar que você merece ter dinheiro na sua vida, que você merece ser pago pelo seu produto que você está vendendo, pelo tempo que você está dedicando, porque a gente tem essa mania de, tipo assim, não cobrar devidamente, mas também como você deve respeitar o cliente e estabelecer um mínimo de relação boa com o cliente. Então é isso, galera. Eu já falei demais da conta. Se quiser um trabalho ou uma consulta, manda lá para luavalente@gmail.com e me siga lá no Instagram também, @luavalentia, que você vai ver muita foto de ritual, muita bruxaria e magia na sua vida. Então, um beijão para vocês. Perfeito, Lua. Um beijo. A última coisa que eu gostaria de falar, e é um minutinho, é com relação a um ponto que você trouxe, que é o ponto dessa união e dessa grande comunidade dessas pessoas que estão à sua volta, que de fato vibram por você e celebram por você. Esse pessoal que agora está na moderação e administração, né, na administração do grupo, Magia do Caos, junto com a Lua, a gente está conseguindo se organizar para vários projetos bonitos que a gente vai trazer para vocês, tá? Esse último projeto que a gente trouxe foi um presente belíssimo, que é o Caos Fecia, que ele está lá para baixar no site da Specular, ele está no grupo, é gratuito, gente. É só baixar e ler. A gente trabalhou com os oráculos, cada um trabalhou com o seu oráculo que é especializado, fazendo previsões e tentando, de alguma maneira, entender quais são as tendências que vão acontecer de janeiro até o meio do ano. Então, a gente mapeou o primeiro semestre. Então, recomendo fortemente que você procure, chama Caos Fecia, tá? O folhetim, leia, que foi feito com muito carinho. Recomendando também, principalmente, os moderadores e ADMs, como a Diana, que você já falou, então a Diana de Lune, a Vantine Dien, o Marco César, a Daiane Janaína Medeiros e a Isabela Maria, principalmente essas pessoas que fazem o grupo funcionar, que olham as denúncias de vocês, que, né, junto comigo e com a Lua, moderam efetivamente, dedicam parte do dia para fazer o grupo que vocês amam tanto, e que todas essas pessoas também oferecem um trabalho com algum tipo de mancia. Então, são pessoas absolutamente confiáveis para vocês procurarem, para vocês conhecerem o estilo. Uma coisa não anula a outra, gente. Quem lê comigo pode ler com a Lua. Não há
não há nenhum tipo de problema em você ler com mais de uma pessoa, tá? Inclusive para você conhecer os estilos e gostar dos estilos que você lê. Às vezes, uma coisa que você ouve aqui vai complementar uma coisa que você vai ouvir ali de uma outra pessoa. Então, eu gostaria de falar sobre esse projeto e dizer que tem muitos outros projetos que a gente está dialogando, tão bonitos quanto o Caos Fecia, que vão chegar em breve para vocês. Então, aguardem, porque o grupo vai crescer ainda mais. A gente nunca teve tão alinhado e a gente nunca esteve tão organizado na produção de muitos presentes para vocês que nos ouvem. Concordo plenamente. Muito obrigada, Pierre, meu grande rei. Muito obrigada pelo seu imenso trabalho editando, diagramando e organizando, né, a Cosfecia. E por aí vai, gente. Um grande beijo para vocês e até o próximo podcast. Tchau, gente. Tchau, Lua, minha rainha. Um beijo. Tchau, um beijão.